Olá, quinto ano. Sou a professora Aline Loureiro e estou aqui para mais uma aula de ciências com vocês. Hoje nós iremos estudar a unidade 10, que vai das páginas 301 a 312, continuando o sistema circulatório, da nossa última aula, que é o coração e os vasos sanguíneos. Então, sejam bem-vindos, Hoje é o nosso primeiro dia de retorno aí às aulas, então que todos vocês sejam bem-vindos. Vamos pegar firme nos estudos, porque a gente tem muita coisa legal pela frente e o ano não acabou, tá bom? Então, a nossa rotina. Nós iremos estudar o sistema circulatório, o coração e os vasos sanguíneos. Vocês assistirão a videoaula. Nós faremos a leitura das páginas 301 até a 311. Você em casa, se achar necessário, poderá pausar a videoaula, assistir novamente, porque é muito conteúdo, Depois vocês continuarão assistindo. Eu explicarei e farei algumas atividades com vocês. E depois em casa, depois que terminar a aula, vocês farão aqui as atividades que restarem e enviarão para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, por onde vocês terão a devolutiva. Então, sistema circulatório. Na aula anterior, a gente estudou especificamente o sangue, Nós falamos que no sangue tem os glóbulos vermelhos, tem as plaquetas, nós falamos que tem os glóbulos brancos, E a gente explicou como funciona a circulação do sangue, certo? Para que serve cada uma dessas estruturas. Hoje, nós vamos ver, em específico, o coração e os vasos sanguíneos, tá certo? Então, nas aulas do módulo anterior, iniciamos o estudo do sistema circulatório conhecendo um líquido precioso, que é o sangue. Mas por onde o sangue circula dentro do nosso corpo? E o que faz com que ele circule continuamente, ou seja, sem nunca parar? Encontrar as respostas a essas perguntas é o que faremos a seguir com o prosseguimento de nossos estudos sobre o sistema circulatório. Lembra que a gente estudou que no digestório transforma as moléculas grandes em pequenas para serem aproveitadas pelas células? No sistema respiratório, nós aprendemos que a função é realizar as trocas gasosas, do gás carbônico pelo gás oxigênio, certo? Nós respiramos gás oxigênio, liberamos gás carbônico. E agora, nós estudaremos o sistema circulatório que trabalha em conjunto com o respiratório, tá? Então, o coração e o pulmão, eles trabalham juntos. Todos os sistemas trabalham em conjunto, tá? Você se lembra? Fazem parte do sistema circulatório o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos, aqui está o coração e os vasos sanguíneos aqui, representados nas cores azul e vermelha. O que está representado em vermelho é o sangue oxigenado, proveniente das artérias. E o sangue em azul é o sangue rico em gás carbônico, proveniente das veias, tá bom? Que vão circular pelas veias, tá? Então, os vasos sanguíneos. Durante todo o tempo, o sangue circula pelos vasos sanguíneos distribuídos pelo interior do corpo. Na imagem ao lado, esses vasos estão representados nas duas cores que eu acabei de falar. E aí, está explicando aqui embaixo, os vasos de maior espessura, representados em vermelho, são as artérias, tá? Elas transportam o sangue que sai do coração, tá? E que é bombeado para, a gente fala de circulação sistêmica, que vai para todas as partes do nosso corpo. Para os nossos músculos, para o nosso cérebro, para os nossos ossos, para os nossos órgãos, fígado, rins e etc, tá? E a parede das artérias são mais grossas e resistentes em relação às veias e aos vasos capilares, tá? Continuando, então aqui é uma animação para vocês verem como a vista frontal e a continuação aqui da ramificação das veias e artérias. Então, em azul, as veias e em vermelho, as artérias. Então, aqui está falando, e as veias representadas em azul são vasos que chegam ao coração. Como sofrem menos pressão do sangue, têm paredes menos espessas, ou seja, mais finas se comparadas às das artérias. Elas também são grossas, mas em relação às artérias, elas são mais finas, tá certo? Os capilares são os vasos sanguíneos bem finos, pois ficam em contato com as células. Eles distribuem o gás oxigênio e os nutrientes e recolhem o gás carbônico e outros resíduos. Então, vamos dar uma relembrada, A artéria ela é mais grossa em relação à veia, certo? Então, não é possível, por esse vaso ser grosso, efetuar as trocas, tá? Entre, por exemplo, o sangue que está chegando e os vasos capilares, tá certo? E as células. Então, nem as veias. Então, quem faz essa função? Os capilares, tá? Que são os fios mais finos, são chamados de capilares porque eles são mais finos que um fio de cabelo
Então, nós temos as artérias, as veias e os vasos capilares, certo? Quem vai entrar em contato direto com as células que vai conseguir efetuar as trocas serão os vasos capilares por serem bem finos. Então, sangue arterial, rico em gás oxigênio. Lembra na aula anterior que a gente aprendeu que as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, elas são células anucleadas, ou seja, não tem núcleo dentro delas, e elas carregam o oxigênio? Então, aqui, ó. E aí embaixo, sangue venoso rico em gás carbônico, tá? Que seria aquele que é proveniente de todo o metabolismo celular, aquilo que vai ser jogado para fora como toxina, sai pelo sangue venoso, tá? Observe a representação dos vasos sanguíneos para compreender a relação entre eles. Então, aqui nós temos as células dos dois lados, tanto das artérias quanto das veias, tá? Aqui nós temos as vênulas e aqui os capilares, que é onde é bem fininho que ocorre, as células recebem o oxigênio, né? Que proveniente aqui da circulação. E aí, na hora que elas recebem o oxigênio, elas devolvem, ocorre a troca de nutrientes. Elas entregam o gás carbônico para que ele seja feita a troca depois de novo pelos pulmões, tá certo? Então, aqui está escrito, arteríola é uma ramificação da artéria e vênula, ramificação da veia. Então, atividade 1. A partir do que você estudou sobre o sistema circulatório, complete o esquema do anexo 2, usando as palavras do quadro. Então, vocês vão lá no finalzinho, vão achar o anexo, tá? Da apostila, e aí nós iremos completar com as seguintes palavrinhas: artérias, arteríolas, capilares, coração, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, plasma, sangue, vasos sanguíneos, veias e vênulas. Então, vamos lá, aqui está o anexo 2. Sistema circulatório é formado por coração. O coração mantém a circulação do sangue. O sangue circula dentro dos vasos sanguíneos. O que tem dentro do sangue? Vamos lembrar a constituição. O plasma, cuja função é transportar os nutrientes, os gases, os hormônios e outros elementos por todo o corpo. Os glóbulos vermelhos, função transportar o oxigênio para as células. Os glóbulos brancos, fazer a defesa. Lembra que a gente fez aquele exercício que tinha os soldadinhos? Eles fazem a defesa do nosso organismo. Quando a gente entra em contato com algum vírus, com alguma bactéria, algum patógeno, né, cujo o nosso organismo ainda não tem célula de defesa. Por exemplo, o Covid-19, o nosso corpo, nós ainda não temos, né, os anticorpos para ele. Por isso que muitas pessoas estão adoecendo e morrendo. Aquelas que o organismo consegue superar, né, e produzir o anticorpo, né, quando eles não têm outras comorbidades, a pessoa consegue sobreviver, outras infelizmente não, tá? Então quem faz isso são os glóbulos brancos. Então a partir do momento que a gente entra em contato com um patógeno novo, o nosso corpo não tem o anticorpo específico para combater. Lembra que a gente falou que tem que ter um anticorpo específico? Quando você toma uma vacina, o seu corpo já recebeu lá, né, o vírus ou o patógeno, uma forma mais branda ou morto, e o seu corpo foi estimulado a produzir o anticorpo mediante aquele micro-organismo que está dentro do seu corpo. Então, ele vai adquirir imunidade, você vai ter imunidade. Agora, o Covid é uma doença nova, tá? Continuando. As plaquetas, qual que é a função? Participa da coagulação sanguínea, tá? Então, evita uma hemorragia. Então, os vasos sanguíneos podem ser as arteríolas, as vênulas e os capilares. As arteríolas são pequenas artérias que transportam o sangue que sai do coração. As vênulas se juntam e formam as veias que transportam o sangue que chega ao coração. Então, vamos lá. A artéria leva o sangue para fora, certo? E o sangue que sai do coração. E a veia transporta o sangue para o coração. E os capilares chegam até as células distribuindo o gás oxigênio e os nutrientes e recolhendo o gás carbônico e os resíduos que foram formados do nosso metabolismo. Para a célula produzir energia, ela também gera um metabolismo, ela gera uma excreta, uma toxina que precisa ser eliminada, certo? Aí que vem as trocas gasosas, né? Então o sangue sai rico em gás carbônico e ele vai para os pulmões para sofrer as trocas gasosas, onde ele recebe o gás oxigênio e volta, né, para a circulação. O coração, uma bomba impulsora. Você sabe que o sangue circula no interior de vasos sanguíneos? Mas o que faz o sangue se manter em movimento? O coração é um órgão musculoso que se contrai e relaxa de maneira involuntária, lembra? Comandado pelo sistema nervoso central.
funcionando como uma bomba que impulsiona o sangue pelo interior dos vasos sanguíneos, tá? Então aqui o coração bombeando sangue para o interior dos vasos sanguíneos, né? Reparem que quando uma parte está contraída, a outra está relaxada. Assim, ó, então uma parte está contraída, a outra está relaxada. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, tá? Impulsionar, o que significa, professora? Dar impulso, empurrar. Então, quem dá força, né, é o coração, funciona como bomba, tá? Então, aqui nós temos o pulmão direito, o pulmão esquerdo. O coração, então, dá pra gente perceber aqui, nessa figura, que ele está protegido pelos pulmões, né? Ele está entre os pulmões, na região que a gente conhece chamada como mediastino. Está sob o diafragma aqui, né? E atrás ele é protegido também pela coluna vertebral, tá? Então ele está todo protegido, ainda tem a caixa torácica aqui e as costelas. Lembra que quando a gente aprendeu, que a gente estava estudando os sistemas anteriores, que a gente falou que os ossos da caixa craniana protegem o cérebro e os ossos da caixa torácica protegem os órgãos mais importantes, como o coração e os pulmões. Tá vendo como que a matéria a gente aprende em espiral, a gente aprende uma coisinha para depois ela ir aprofundando. Então por isso que não pode perder matéria, viu, gente? Então o coração tá falando aqui que está localizado no interior da caixa torácica entre os dois pulmões. E aqui mostrando a circulação, tá certo? Os vasos sanguíneos. Os movimentos de contração e relaxamento produzem os batimentos cardíacos. E esses batimentos podem ser sentidos em nossa pulsação. A pulsação é o movimento do sangue nos vasos sanguíneos. Ela ocorre a cada vez que o coração bate. Então, não você é o cientista 1, você vai fazer aí na sua casa, que dá para você verificar tranquilamente. Aprenda a identificar alguns pontos do corpo onde é possível sentir a pulsação. Então, no primeiro, você vai pegar os seus dedos, indicador e médio, e juntos você vai colocar aqui na parte interna do seu punho, como mostra a figura ali, tá? Aqui assim mais ou menos. E aí você vai sentir, tá? A pulsação. Aí você pode ver quantas vezes o seu coração tá batendo por minuto e você encontrar a sua frequência cardíaca. Lembra que a gente falou aula passada? Então aqui, qual que é a artéria que eu tô pegando? A radial, quando eu faço isso aqui. E você pode fazer também aqui no pescoço, tá certo? Então coloque o dedo indicador e médio juntos na lateral do pescoço, logo abaixo do final do osso do maxilar, que é aqui, ó. Então você pode colocar aqui até você encontrar, tá certo? Então a pulsação sentida na lateral do pescoço se dá pela passagem do sangue pelo interior da artéria carótida. Continuando, então, você é o cientista 2. Esse daqui, a professora já deixou prontinho aqui, mas você pode fazer aí na sua casa, tá certo? Lembrando que essa atividade aqui, ela foi feita baseada na faixa etária de vocês, porque dependendo da faixa etária e do sexo, tá? Acontece que os batimentos, eles podem dar alteração. Então, se a pessoa é sedentária, se a pessoa é ativa, se a pessoa pratica uma atividade física, e se ela é altamente ativa, também vai dar diferença, tá? Na frequência respiratória. Na frequência cardíaca. Então aqui o que vai precisar? De um cronômetro que você pode usar o do celular mesmo. Procedimentos. Sente-se em um lugar confortável e faça respirações lentas e profundas durante um período de 5 minutos. 2. Depois meça a pulsação durante 1 minuto. Registre o dado obtido na tabela da página seguinte. Seguindo as orientações de seu professor, corra durante 1 minuto. 4. Meça novamente a pulsação. Registre o dado obtido na tabela. 5. Aí você, seguindo as orientações aqui, corra novamente por 2 minutos. E no 6, repita o procedimento 4, que é medir a pulsação novamente. E aí você vai colocar aqui, tá? Então eu já coloquei. Aproximadamente, tá? Porque nós não somos iguais. Cada organismo é um organismo diferente. Então a pulsação em repouso, em torno de 80 BPM, que é batimentos por minutos. Após a corrida de 1 minuto, 110. E após a corrida de 2 minutos, de 120 a 130 batimentos por minuto. Agora responda, o que aconteceu com a pulsação após a corrida de 1 minuto? Após 1 minuto de corrida, um aumento nos batimentos por minuto. Por quê? Porque o coração tem que bombear mais sangue, o sangue tem que levar oxigênio, né? Então, para as células, então por isso. 2. E depois da corrida de 2 minutos, há um aumento ainda maior nos batimentos por minuto.
3. Conclua por que os batimentos cardíacos aumentam com a realização de atividades físicas. Então, durante uma atividade física intensa, os batimentos cardíacos aumentam, porque o sangue deve suprir as células com maior quantidade de nutrientes e de gás oxigênio, que os músculos que também estão em atividade, eles precisam do oxigênio. E as células, tá? Para produzirem a energia, né? Como funciona o coração? Então, o coração é um órgão musculoso de controle involuntário que recebe o sangue e o impulsiona para todo o organismo. Ele tem dois lados, direito e esquerdo. Todo o sangue que passa pelos dois lados do coração, aqui, está mostrado aqui para vocês em azul e em vermelho. Veja como isso ocorre observando os esquemas a seguir. Do lado direito do coração, representado em azul no esquema abaixo, entra o sangue que está retornando do corpo, tá? Esse sangue está com pouco gás oxigênio. Então, ele está com pouco gás oxigênio. Por quê? Porque ele foi proveniente do metabolismo que a gente acabou de falar, tá certo? Que foi distribuído entre as células e utilizado para gerar energia. E muito gás carbônico. Então, para eliminar o gás carbônico e absorver mais oxigênio, o sangue é impulsionado para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas, tá? Então, novamente, o sangue ele é oxigenado para voltar lá, para retornar pelas veias pulmonares e entrar dentro dos átrios, tá? Então, aqui, mostrando o sangue vindo do corpo, aqui, tá? A veia cava superior, a veia cava inferior. Então, o sangue vindo aqui dos membros inferiores e aqui dos membros superiores. Então, ele vem dos braços, da cabeça. Então, ele tá entrando aqui, tá certo? E aqui o sangue indo para os pulmões. Nas aulas anteriores, você aprendeu que as trocas gasosas que ocorrem nos pulmões consistem em absorver o gás oxigênio do ar por meio da inspiração e eliminar o gás carbônico do corpo por meio da expiração. O gás oxigênio inalado é transportado pelo sangue a todo o organismo a fim de participar de uma reação química que libera energia nas células. Após passar pelos pulmões e realizar as trocas gasosas, o sangue está novamente com bastante oxigênio. Então, ele entra pelo lado esquerdo do coração, representado de vermelho no esquema 2, tá? Então, ele vai entrar para poder oxigenar novamente os tecidos, tá certo? De onde é impulsionado para chegar a todas as partes do corpo e abastecê-las com o gás oxigênio. Então, o sangue indo para o corpo, tá? Aqui a gente vê a ramificação, tá? Da aorta, certo? Aqui o sangue vindo dos pulmões e aqui mostrando, tá? Os lados direito e esquerdo. Então, lembrando, tá? A gente vai ver agora daqui a pouquinho na outra figura. Então, o coração, ele tá na região do mediastino, entre os pulmões, protegido pela coluna vertebral, pela caixa torácica e pelo diafragma. E ele, a função do sangue, do coração, é bombear o sangue para o corpo, tá certo? É importante lembrar que ao mesmo tempo que o sangue com gás oxigênio sai do coração para o restante do corpo, o sangue com muito gás carbônico está entrando no lado direito e sendo impulsionado para os pulmões, onde ocorrerão as trocas gasosas, que é a eliminação do gás carbônico e a absorção do oxigênio. Ou seja, o processo de entrada e saída de sangue é contínuo, isso não para, é direto, tá? Se parar, a gente morre. A prática de atividade física regular fortalece o músculo do coração. Importante isso aqui, gente. Quanto mais sedentária a pessoa é, mais tendência a ter problemas cardiovasculares a pessoa tem, tá bom? Tornando mais eficiente para bombear o sangue oxigenado por todo o corpo. Isso significa que o coração de um indivíduo com bom condicionamento físico vai impulsionar mais sangue com menor quantidade de batimentos, tá certo? As pessoas podem ser classificadas em sedentários, quando o coração bate mais de 75 vezes por minuto, em ativos de 60 a 70 vezes por minuto, e altamente ativos quando é inferior a 60 vezes por minuto. Então, por isso que a gente tem que se manter ativo. Aqui é a anatomia do coração, tá? Então, aqui mostrando o átrio. Então, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Então, o átrio direito e o ventrículo direito, eles têm ligação. Então, tem uma passagem entre eles, tá? Ao contrário do átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que não tem uma comunicação. Ele é separado pelo septo, que a gente chama de septo interatrial, e pelo septo interventricular, que separa. Por quê? Não pode misturar os dois tipos de sangue, tá? Que é o sangue proveniente aqui, o sangue que está saindo com o sangue que está entrando no coração. Por quê? Porque o sangue que está saindo, ele está rico em oxigênio. O sangue que está chegando pela veia cava, ele é um sangue que está rico em gás carbônico,
tá? Que ele vai ser conduzido depois para os pulmões fazerem as trocas gasosas. Então, esse sangue não pode se misturar. E aí a gente tem os átrios, temos os átrios e temos os ventrículos, certo? Temos essa separação. O que acontece? Quando o átrio, ele está recebendo sangue, tá? Ele está recebendo sangue aqui. O ventrículo, ele tá assim, ele vai abrir, porque ele vai recebendo o sangue, depois o átrio vai se fechar. Nós temos uma válvula aqui, né, do lado direito aqui, que é a válvula tricúspide, que ela vai se fechar. Para que ela vai se fechar? Ela vai fechar para impedir que o sangue proveniente, que está lá dentro do ventrículo, retorne aqui para cima para o átrio, provocando o refluxo do sangue. E a mesma coisa aqui do lado esquerdo com a válvula bicúspide ou a válvula mitral, que também impede, ela regula a passagem, né, serve como vedação e impede a passagem do sangue nos momentos que ele não deve passar, tá? Então, resuminho do sistema cardiovascular ou circulatório. Nós aprendemos qual é a localização do coração, que ele está localizado no centro do tórax, entre os pulmões, na região do mediastino. Nós aprendemos que o músculo cardíaco é chamado de miocárdio, ele possui estrias que fazem a contração rápida. O coração é formado por 3 camadas, o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. Ele possui 2 átrios e 2 ventrículos, que são separados, né, pelo septo. Do lado direito temos a válvula tricúspide, responsável pela regulação e vedação da passagem, impede que o sangue retorne ao átrio enquanto o ventrículo está em contração. Né? Então, quando está fazendo a contração, então ela faz isso aqui, né? O coração está batendo, então, tum-tum, tum-tum. Então, ela vai impedindo, certo? E quando ele está no processo de sístole e diástole, né? Fazendo isso aqui, ó, ela também trabalha junto, certo? Do lado esquerdo, temos a válvula bicúspide. Então, se a tricúspide tem 3 cúspides, ou seja, 3 folhetos, a bicúspide, ela tem 2, tá? Ela tem 2 folhetos. Ela é chamada de bicúspide ou mitral. Ela impede que o sangue retorne ao átrio enquanto o ventrículo estiver em contração. Então, sangue arterial versus o sangue venoso. Algumas considerações. O sangue flui em apenas um sentido. Ele flui do átrio para o ventrículo, tá? E do ventrículo para as artérias, certo? Então, a gente fala assim, ó, de A para V e de V para A, tá? Do átrio para o ventrículo, do ventrículo para a artéria. O sangue arterial é rico em oxigênio e o sangue venoso em gás carbônico. Não há comunicação entre as partes direita e esquerda. Os 2 sangues não podem se misturar, pois têm composições diferentes, tá? Que é o oxigênio e o gás carbônico. Ciclo cardíaco consiste de uma primeira batida do coração até a próxima. Todo o ciclo é composto disso. E aí tem um negocinho aí pra gente pensar. O volume e a pressão do bombeamento sanguíneo. Então, se eu pegar aqui esse potinho aqui de jogar água pra gente passar roupa, né? O esguicho. E eu apertar aqui, ela tem uma pressão quando ela tá com pouco líquido. Já, se eu colocar mais líquido nela aqui, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar. Então, existe uma relação, olha aqui como aumenta. Então, agora esse guicho é mais longe, certo? Olha aqui, ó, quer dizer que a pressão é maior, né? Então, o que acontece? Eu preciso de ter um volume de sangue e eu preciso ter uma pressão. Então, o volume versus a pressão vão dar origem à circulação sanguínea, tá? Então, o sangue precisa de volume e pressão. E aqui eu coloquei um resuminho. O que é a sístole? É a contração e ejeção de onde o sangue é bombeado para os vasos sanguíneos. Então, eu tô aqui, ó, aqui tá a minha mão aqui, ó, ela tá em sístole, tá? Então, ela tá o quê? Contraída, né? E aqui na parte de baixo tá em diástole. Então, olha como que acontece, ó. Sístole e diástole, é desse jeito que ocorre o bombeamento. Porque se bombeasse ao mesmo tempo, o que aconteceria? Iria sangue que não pode para as outras partes, né? Ia misturar o sangue venoso com o sangue arterial, né? Estourar tudo, então não pode. Então, lembrando que o sangue que sai das artérias, do coração para as artérias, ele tá muito, a pressão dele é muito grande e das vezes é menor. Então, não pode se misturar isso. Então, no momento, então, que um tá em sístole, o outro tá em diástole, tá? Então, sístole e diástole, impedindo que esse sangue retorne e cause o refluxo, com a ajuda das válvulas, tá? Tem outras também, tem a válvula semilunar, que vai ajudar. E a diástole é o relaxamento e enchimento, o sangue entra no coração.
Vasos sanguíneos. As artérias são mais espessas em relação às veias. Bombeiam sangue para fora do coração, através da artéria aorta, que é a artéria mais importante, se ramifica. Por exemplo, na cidade não tem as avenidas? A avenida nos desemboca em outras, né? Então, aqui a artéria é a mesma coisa. Tem várias artérias, tá, que se ramificam através da aorta. As veias possuem as paredes mais finas que as artérias, levam o sangue vindo dos tecidos, resultado do metabolismo, de volta ao coração. A veia cava é considerada a principal veia do corpo, pois ela é responsável por levar o sangue da cabeça, dos membros superiores, inferiores e abdômen de volta para o coração. Então, todo o sangue proveniente do corpo entra pela veia cava, pelas veias, né, superior e inferior. Os vasos capilares são bem finos, permitindo a troca de substâncias com as células. Tá? Nos capilares ocorrem a troca de substâncias como oxigênio por toxinas, proveniente do metabolismo, que é o gás carbônico, e as veias têm a função de levar as toxinas de volta para o coração para serem trocadas pelos pulmões. Então, o corpo já se encarrega de fazer tudo isso. Na atividade 2 aqui, ela está falando sobre o condicionamento cardiovascular através de um programa de treinamento com a bicicleta ergométrica, né, que é o spinning. E aí eles estudaram, aqui vocês em casa vão ler com mais tempo, eu vou explicar para vocês, tá? Eles estudaram pessoas sedentárias, ativas e altamente ativas, né? Estudando o quê? O condicionamento cardiovascular, que é a habilidade do coração bombear grande volume de sangue rico em gás e oxigênio em cada batimento. Daí, foi formado esse gráfico aqui, então o grupo 1 representado em azul, o grupo 2 aqui em laranja e o grupo 3 em amarelo. O que é para fazer nessa atividade aqui? É para classificar os grupos avaliados em pesquisa nessas 3 características que eu falei. Bom, já está pronto aqui, então o grupo 1 são os sedentários, tá? Que está em azul, o grupo 2 são os ativos, que está em laranja, e o 3 os altamente ativos em amarelo. Então dá para a gente ver que houve o quê? Uma redução, né, nos batimentos por minuto, na frequência que a gente chama de frequência cardíaca em repouso, das pessoas que eram sedentárias. Foi o que mais reduziu aqui. Os outros se mantiveram porque já tinham uma rotina de exercício físico. Tá aí para comprovar que é importante se fazer atividade física para se manter um bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular. B, que grupo teve a maior redução? O grupo dos sedentários, né? Então reduziu-se 20 BPM ali. E na C, podemos dizer que o programa de treinamento melhorou o condicionamento dos praticantes? Sim. Por quê? Porque o que aconteceu? A frequência cardíaca deles de repouso diminuiu, tá certo? Aí aqui uma outra atividade, um texto aqui sobre o mal das montanhas. Tá falando aqui que as montanhas sempre atraíram os seres humanos, mas que para explorá-las, os alpinistas precisam superar uma série de dificuldades, entre elas a falta do gás oxigênio, né? Porque em alguns lugares a gente sabe que o ar é mais rarefeito, tá certo? Então, à medida que se sobe a montanha, o ar vai se tornando rarefeito, ou seja, a quantidade de oxigênio vai diminuindo. Então, o que acontece? Dá dor de cabeça, a pessoa fica com tontura, enjoo, dores musculares, taquicardíaca, lentidão de raciocínio, dificuldade respiratória, entre outros problemas. E aí eles colocaram aqui, a taquicardia está escrita aqui, aceleração dos batimentos cardíacos, aqui o Monte Everest. Então, para chegar no topo das montanhas, alpinistas precisam de um período de adaptação. Então, quando vai, por exemplo, uma seleção jogar num lugar desse, né, que a gente sabe que vai sofrer com essas condições, eles não estão aclimatados, então eles têm que chegar semanas antes, para quê? Para ir o corpo ir acostumando com a altitude, né? Porque as pessoas que moram naquele lugar já estão aclimatadas, elas não sentem. E nós, quando vamos para esses lugares, a gente se sente mal, né? Falta de ar e tal. Então, no período de adaptação, tá falando que os alpinistas ficaram acampados lá em diversas situações, foram mudando lá. Para quê? Para que a capacidade física deles fosse alterada, que eles fossem aclimatados para poder conseguir fazer o que eles iam fazer lá. Aí tá falando aqui a história dos quechos e dos sherpas e, com base no que você leu, por que em grandes altitudes os alpinistas podem ter taquicardia ou aumento da frequência respiratória? Porque a frequência respiratória e cardíaca aumenta, porque o corpo busca compensar a baixa concentração de gás oxigênio por meio da intensificação dos movimentos respiratórios e cardíacos. E no 2, tá falando sobre a Copa Libertadores da América, que os jogadores, eles têm que ser aclimatados, né? E aí a pergunta, por que o desempenho físico dos atletas não aclimatados pode diminuir quando estão em grandes altitudes? Quando eles não foram lá semanas antes, como eu falei? Porque há menor concentração de gás oxigênio inspirado. Então, a altitude provoca diminuição da capacidade de desempenho físico e esportivo dos atletas não aclimatados.
E chegamos na nossa tarefa. Responda as perguntas que foram feitas no início deste módulo. Por que o sangue circula dentro do nosso corpo? Por que ele circula? O que ele faz? O sangue não faz o transporte? Ele não realiza o transporte do gás oxigênio, dos nutrientes, do gás carbônico? B. O que faz com que o sangue circule continuamente pelo corpo? 2. A imagem ao lado representa algumas veias presentes no braço. Responda, que características diferenciam as veias das artérias no corpo humano? Lembra que a gente falou? Uma é mais grossa, outra é mais fina em relação à outra. Uma carrega oxigênio, outra gás carbônico. 3, observe a ilustração e faça o que se pede. Pinte de azul o lado do coração que recebe o sangue rico em gás carbônico. E de vermelho o sangue que recebe o sangue rico em oxigênio. Se você quiser, para você treinar, você pode fazer a separação aqui do átrio e do ventrículo, escrever o nome das válvulas, tá bom? Após o sangue rico em gás carbônico chegar ao coração, para onde ele será impulsionado? Para onde que vai fazer as trocas gasosas? Dá uma relembradinha aí. Na C, para onde será impulsionado o sangue que sai do coração pelo lado esquerdo? E por quê? Né? Quem que vai carregar o sangue oxigenado? Né? E 4, as populações que vivem em altitudes elevadas não são afetadas pelo mal das montanhas, pois estão adaptadas a essa condição. E explique como o corpo se adapta à altitude. Então aí vocês vão explicar. Pessoal, leiam com calma, tá? Aqui o tempo da gente é reduzido, vocês podem ler com calma, voltar, assistir novamente a videoaula. Pela explicação, vocês já vão entender, tá bom? Então, o que nós fizemos? Nós estudamos o sistema circulatório, nós fizemos a leitura, a professora explicou as atividades, você em casa vai pausar se achar necessário, depois você vai continuar assistindo a videoaula, vai fazer as atividades, encaminhar para o professor de vocês, de onde vocês terão a devolutiva. E para lembrar, né, que nesse mês é o aniversário da nossa cidade, né? Mais precisamente, amanhã Barretos estará completando 166 anos, então parabéns, nossa querida Barretos, né? Que todos nós nos lembremos da nossa cidade maravilhosa, né? Não nos esqueçamos, a gente tem tanta coisa acontecendo que é ruim, a gente não pode se prender às coisas negativas, nós temos que lembrar sempre das coisas boas, né? Que a gente adora passear, mas não vê a hora de retornar para Barretos, não é verdade? Porque é a cidade que nos acolhe. E chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.